Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Arena dos Saberes. Há uma busca desenfreada pela felicidade, quase que uma obrigação de se mostrar feliz o tempo todo, de mostrar poder, de mostrar relevância e de esconder as fragilidades. Esconder as fragilidades? Por quê? Não somos todos frágeis? Não somos de uma matéria que dói, que chora, que sofre? Por que escondermos quem somos? Quem somos? Vamos conversar sobre isso com um dos grandes pensadores da psicanálise no Brasil. Ele é professor titular da Universidade de São Paulo. Recebemos o grande Christian Dunker. Vamos da psicanálise aos palcos. Ela é ícone da dramaturgia brasileira. Celebra 80 anos de vida e 60 anos de carreira com o espetáculo Olhos nos Olhos. Uma atriz de uma intensidade que comove, que move. Estou falando da extraordinária Ana Lúcia Torre. E no terceiro sinal, ele é cantor, compositor, instrumentista e é pedagogo. Sua voz carrega histórias que nos aproximam, canções que falam ao coração. Seja muito bem-vindo, queridíssimo Feijão. Numa estrada dessa vida, eu te conheci, oh, flor. Vinhas tão desiludida, mal sucedida por um falso amor. Dei afeto e carinho como retribuição. Procuraste um outro ninho, em desalinho ficou meu coração. Meu peito agora é só paixão. Procuraste um outro ninho, em desalinho ficou meu coração. Meu peito agora é só paixão. Meu peito agora é só paixão. Estamos começando mais um Arena dos Saberes, diretamente aqui desse teatro, desse palco sagrado, que é o Teatro de Arena, do Sesc de Copacabana, nessa parceria do Sesc Rio de Janeiro com a TV Cultura, programa que leva saberes, né? Que leva alegria, que leva profundidade. Por isso que a gente convidou aqui um homem profundo. Sou seu fã, Christian. Não mais que eu sou seu. Admiro muito seu trabalho, porque eu acho tão legal você ter toda a bagagem científica e, ao mesmo tempo, conseguir comunicar de uma forma simples, para que as pessoas compreendam essas dores, essas angústias contemporâneas, né? Como é que a gente dá conta da gente mesmo, né, Christian? É uma tarefa e tanto. Em geral, a gente se sai medianamente nesse grande desafio, né? Mas como você estava falando na abertura, um caminho decisivo para isso é conseguir compartilhar suas vulnerabilidades, suas incertezas, né? Suas fraquezas, deixar um pouco para lá o seu personagem social, né? Tanto no âmbito assim das relações mais pessoais, né, que a gente chama de intimidade, né, que parece estar desaparecendo, né, a verdadeira intimidade não é feita de gostos semelhantes, estéticas comuns, mas da partilha daquilo que é mais difícil, né, daquilo que é mais doloroso. E, por outro lado, também da comunalidade, da gente poder se sentir um entre outros, né? Ô, Christian, você sabe que às vezes eu vejo assim, pais que, né, na minha opinião, não são mal intencionados, né? Mas assim, Xalita, meu filho é inteligentíssimo, ele tira 10 em tudo, ele é perfeito. Minha filha é a mais inteligente da sala, meu filho. E eu fico imaginando o grau de cobrança, de dor e de medo que tem isso. Porque onde é que as pessoas começaram a errar, achando que tem que ser o número um, tem que ser o melhor, e que carga de responsabilidade que carregam essas pessoas depois, né? De fato, Gabriel, essa é uma coisa feita com boa intenção,
né? No fundo, a gente aposta que as crianças, nossos filhos, eles vão ser aquilo que a gente não foi. Eles vão ser mais felizes do que nós, eles vão continuar uma história que, para nós, ainda é plena de pendências, né? Então, a intenção é boa. Mas na verdade, é um castigo. É um castigo. É um castigo. É a receita certa para o insucesso. Porque se dá certo e a pessoa consegue ser alguém assim excepcional, não fez mais que obrigação. E se você fica aquém desse vaticínio, aquém dessa esperança, você vai passar a vida um pouco assim abaixo do que você incorporou como sendo assim a sua missão na Terra. O resultado é ruim. É muito comum que a gente tenha que, assim, na análise, escutando as pessoas, deflacionar isso. Né? Isso fala do desejo dos pais, mas isso pode se transformar num desejo venenoso. Né? Aliás, vamos falar de um dos seus livros aqui, O Estilo de Lacan. Eu adorei esse livro. Por coincidência você trouxe, porque a gente ia indicar outras coisas. Eu não me lembrava que esse livro era seu, mas ele é muito bom. E é muito interessante como você traz Lacan, que tem uma profundidade imensa, né? E aí eu queria te perguntar, pensando em Lacan e no que você falou da psicanálise, desse trabalho, as pessoas hoje elas têm uma busca de resolver problemas com uma velocidade impressionante. E compram e consomem coisas, né? Assim, você quer ser feliz? Faça essas 10 coisas aqui que você vai ser feliz. Sim. Você quer ganhar dinheiro? Acorde e fale isso, você vai ganhar dinheiro. Você quer não sei o quê? E é tão mais bonito, né? Uma caminhada interna pelo ser humano, né? Por que a gente não tem a paciência do rio que corre, do tempo, né? O que Lacan diria? Ele diria que essa ânsia, né, pela felicidade no fundo, uma tentativa da gente fugir, né, daquilo que é mais próprio nosso, que não é a felicidade, é a angústia. Né? Felicidade são momentos, são encontros, como você falou, é um rio, e a pergunta sobre o rio é em que velocidade ele corre. Né? Você está dizendo que, em parte, essa infelicidade trazida pela busca da infelicidade, ela tem que ver com o tempo. Né? O tempo das coisas, o nosso tempo, como é que o nosso tempo se liga com o tempo dos outros. Né? E essa reflexão ela está perdida, porque o que hoje no mundo diz para você que não pode ser mais rápido, mais barato, mais acelerado e mais diretamente ao ponto? Poucos discursos. Né? Poucos discursos, talvez a poesia, né? Talvez algumas formas religiosas, talvez a psicanálise. O Lacan diria que isso é um grande engodo, a começar pela forma como você colocou. Né? Quer dizer, uma série de discursos dizendo, faça isso, faça aquilo outro. Ou seja, você quer ser feliz obedecendo? essa regra básica. Obedeça ao mestre certo que tudo vai terminar bem? Não. É um eco de outras vozes ou você pode ter uma voz, né? Pois é. Onde é que está o seu rio? Como é que você vai encontrar o seu pequeno barquinho nessa correnteza que é a vida, obedecendo os outros? Né? Seguindo ordens, seguindo disciplinas, né? Esse é o grande desafio da psicanálise para o Lacan. E como é que você conseguiria encontrar o seu desejo? Né? De como ele está sendo assim poluído pelas demandas alheias, ideais, facilidades, né? Mestras e preceitos que no fundo compõem. É de lá que você vai extrair, enfim, onde é que está o seu desejo. Mas precisa de uma espécie de filtro. Né? Falando até de desejo, misturando um pouquinho com o nosso amigo Sartre, essas projeções que eu tenho no outro, né? O inferno são os outros. Como é que a gente vive numa sociedade, né, Christian, que o tempo todo as pessoas elas quase que se matam internamente para agradar outras pessoas. Você quer fazer parte daquele grupo, você quer ser querido por aquelas pessoas, então você não é mais você. Você é alguém para agradar aquele alguém para agradar aquele outro alguém para agradar aquele outro alguém. E que carência é essa de eu não conseguir trabalhar um pouco nos meus buracos para achar que qualquer um vai vir e vai tapar esse buraco, né? E uma carência feita, em certa medida, de esquecimento. É uma carência feita de amores baratos, vamos dizer assim, amores que só dizem sim. As
Se você olhar para trás, o que seu pai, sua mãe, sua figura cuidadora fez de mais interessante quanto a amar você? Ela disse, não coloca o dedo aí que vai dar ruim. Ela disse, não atravessa essa rua porque está perigoso. Ou seja, os amores mais interessantes são aqueles que te dizem não. E que você, curiosamente, vai se amigando desse não. Né? Vai entendendo o quão difícil é para aquele pai, para aquela mãe, dizer não. Aí você cresce e esquece tudo isso e acha que o amor verdadeiro é aquele que diz sim. É aquele que diz, te aceito nas suas barbaridades, nas suas idiotices, o que é importante, né? Mas não fundamental. Aí quando a gente vai envelhecendo, os começos são mais raros, mais difíceis. Até mesmo porque as pessoas ficam mais exigentes. Mas os começos que a gente entende como paixão, né, eles são extremamente dolorosos. Né? Eles são uma espécie de loucura transitória. Né? Você deixa de pensar, você sabe que está fazendo bobagem, mas faz. Não liga para ele, liga para mim. Não liga para ele. A pessoa faz, ela entra em um estágio agressivo do ponto de vista cognitivo. Vocês já passaram por isso? Isso somado, né, ao fato de que, em geral, dá errado, né, mas dá errado porque você tem na cabeça que amor bom é aquele que continua. Né, é aquele que é eterno, né, aquele que não tem fim. Mas se você olhar com um pouco mais de prudência ou de comiseração para os amores, eles têm ali a sua completude. Né, eles terminam. E acho que a gente gosta e teme o amor por causa disso, por saber disso. Tem corações que vão sendo avariados pela vida. Né? Sabe aquele carro que vai batendo a lataria, daí uma hora dá um problema na pintura, aí uma hora dá um problema no motor. Daí chega uma situação em que você, para poder amar, precisa, vamos dizer assim, recompor a sua história de amores de tal maneira que as pessoas não cuidam disso. Ô, Cristian, agora tem umas coisas... Eu adoro conversas, né, de padaria, assim. Eu não sou fofoqueiro, mas eu fico prestando atenção. A gente que é psicanálise é uma denegação. Eu não sou fofoqueiro. Eu não sou fofoqueiro. Eu também não quero te agredir. Olha, não quero ser uma pessoa horrível, fazer o que vai acontecer em seguida. Mas eu fico prestando atenção nas lógicas, né? Uhum. Aí eu vi pouco tempo, até fiz uma crônica sobre isso, e dizendo assim, larguei dele, porque ele não me completa mais. Aí a outra, né, não me completa mais. Ele te completava, sim, até um certo ponto. Eu acho tão curioso, né, você achar que alguém foi feito no mundo para te completar. É como assim, que a pessoa tivesse aquela obrigação de... Você tem um rasgo dentro de você, né, para você se aquecer, o outro é um retalho para se aquecer. E se ele não está aquecendo do jeito que eu queria que aquecesse, não é ele, é uma outra pessoa, né? É que isso tem uma razão de ser, né? Parece assim uma ilusão que ela é necessária, né? A gente tem esse momento em que a gente acha que aquela pessoinha completa a gente. Desde Platão, né? Desde Platão. Cortou ali uma alma procurando a outra. Mas era um cômico que disse isso, né? Você sabe que o Sócrates não dizia isso. Sócrates não, era só Aristófanes, né? Mas é uma ilusão que é importante ter. Né? Quando a gente tem um filho, quando a gente tem uma filha, a gente acha e experimenta aquele sentimento de completude. E o sujeito do outro lado também acha. Né? A dificuldade é que a vida ela começa um pouco quando você se dá conta dessa ilusão. Né? De que, na verdade, sua mãe e seu pai não estavam ali só para você. Eles têm uma vida que acontece ali quando fecha a porta. Eles escondem isso de você, mas não falam isso para você, mas é isso que está acontecendo. Você é um efeito colateral daquele amor. Né? Mas a gente precisa desse sentimento de que isso vai ser reencontrado. Né? Bom, toda a arte, a magia e eu acho que a nossa esperança clínica é de que você reencontre isso de forma modificada. Né? Sabe? A pessoa não está ali para te completar, mas, de certa forma, ela vai se esforçar para isso. Né? Ela vai se esforçar para te fazer feliz e você vai se esforçar para fazê-la feliz também. Né?
Então, essa ideia de que não encontrei o que eu estava procurando, então fecha o barraco, encosta o carro, desiste da ideia. Ou então, eu vou achar a fechadura, a tampa da panela, o outro lado da laranja. São as duas respostas, obviamente, ruins, né? Tem outras no meio. E o ser humano é muito mais complexo e mais bonito que isso, né? Essa aventura da vida, que é uma aventura única. Isso eu acho uma coisa tão fascinante, Christian. Assim, por isso me incomoda tanto a história 10 lições. Às vezes tem 10 lições de coisas profundas, né? A gente está brincando com um pedaço só. Mas assim, porque o ser humano, ele é irrepetível, né? Assim, você tem filhos gêmeos que são diferentes, você tem... Cada vez mais a neurociência vem mostrando isso. As inteligências, elas são construídas nas relações. Então, para ser feliz não é copiando um outro, né? Não é vendo alguém assim, não é... É você, aos poucos, com todas essas influências que você tem, conseguir ser você, né? Com seus medos, as suas angústias, os seus sonhos, os seus aplausos, as suas lágrimas, mas sendo você mesmo, né? E suportar. Né? E suportar você isso, mesmo, né? Que não é fácil, né? Talvez seguindo aí o que a gente estava falando, tem um início muito gregário, né? Essa ilusão, né, do amor e tal, da vinculação, ela é super importante, até ela define a gente enquanto espécie, né? É um jeito da gente se orientar para o outro, para a gente precisar do outro, a gente procurar o outro, né? Compara com um cavalo, com uma zebra, nasce e vai embora. Igualzinho. A gente precisa ficar juntos, né? A gente vive enquanto tal junto. Agora, o drama, e voltando no que você disse em seguida, é que nosso cérebro, para usar a neurociência, ele é como nossa impressão digital, não tem outro igual. Não é só a sua história, que é única, seus encontros, seus amores. Você, na sua materialidade mais assim concreta, é esse aqui, não outro. E isso ofende muito a nossa vocação gregária. Isso é uma espécie de impasse para o que eu faço com aquilo que é incomparável, que é insubstituível. E quando eu me sinto substituído, eu não gosto. Seja no trabalho, seja no amor, dizendo, eu troquei você por um modelo melhor. Não, isso quando você chegou nesse nível, consulte um psicanalista. Acabou de ser trocado. Porque essa troca, ela ofende essa ideia de que há algo particular, íntimo, né? Talvez essencial. Aí a gente entra no segundo capítulo que vai dizer o seguinte, mas do que é feito isso? Do que é feito isso que te singulariza? Uns vão dizer, não, é a época, é o nome, é o que você fez. Mas tem uma resposta mais trágica, né? Mas inclusive vem lá das tragédias gregas, que é dizer, bom, isso que é único e seu é o seu vazio. É o que você não tem. É o seu nada particular, né? É a sua falta. E aí você vai dizer, mas isso que significa o quê? Significa que a tua essência é o teu desejo, não é o teu ego. Budismos, taoísmos, tem um monte de gente... Schopenhauer, Nietzsche, vindo pela ponta esquerda. Tem muita gente nessa linha, né? Obrigado, Christian, pela sua presença. Uma delícia ter você aqui. Obrigado. É um assunto que renderia muito ainda. No próximo bloco, a grande atriz Ana Lúcia Torre. Fiquem ligados. Carne e unha, alma gêmea, bate coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Baile lá na roça foi até o sol raiar. A casa estava cheia, não se podia andar. E tava tão gostoso aquele reboliço. Mas é que o sanfoneiro só cantava isso. Oba! Essa é a nossa banda, Beto Bonfim, Eduardo Simões,
André Poiar, Julie, antropólogo André Torquato e nossa maestra Laura Visconti. E muito bem, todo segundo bloco a gente dá uma dica de livro. Eu quero dar uma dica de livro aqui do Carlos Nejar, que é um dos nossos maiores poetas vivos. Nejar, que é o poeta dos Pampas, poeta do Brasil, poeta da humanidade, que tem uma dimensão humanista tão bela, tão profunda. E esse livro tem toda a obra dramática dele. E é lindo, porque são peças de teatro, todas elas com uma linguagem poética. Fica aí a nossa dica para esse homem que merece todo o respeito e todos os aplausos, Carlos Nejar. Falando em quem merece todos os aplausos, Ana Lúcia Torre com a gente aqui. Que coisa boa! Bom demais, bom demais. 60 anos de carreira? E 80 de vida. E 80 de vida. Aí... Ana Lúcia, é tão bom a Fernanda Montenegro fala uma coisa que eu acho muito bonita, que ela diz que encontrar vocação já é 50% do caminho percorrido na vida, né? É tão bom assim encontrar onde eu quero estar, né? E eu digo a vocês, que eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu tenho muito prazer e muita paixão em fazer o que eu faço, o que é uma coisa muito especial na vida da pessoa, né? Porque nem sempre por motivos familiares, econômicos, ou sei lá, você consegue seguir a sua carreira ou seguir aquilo que você quer. Então, eu me sinto bem, vamos dizer assim, abençoada por ter essa profissão e poder exercê-la. Agora, o seu começo é muito interessante, instigante, né? Porque você foi fazer Ciências Sociais na PUC de São Paulo. E aí você foi fazer... A primeira peça foi Morte e Vida Severina? Foi. Eu entrei na PUC em março para fazer Ciências Sociais, fiz. Em abril, formaram um grupo de teatro. E me chamaram, quer dizer, teve teste, eu fiz teste e depois fui aprovada com mais 20 e montamos Morte e Vida Severina. Que é um texto lindo, nossa, né? Lindo. E foi uma montagem muito especial. Depois de alguns meses em cartaz, porque a gente inaugurou o Teatro Tuca. Ah, o Tuca foi... Eu sou tão antiga que eu já inaugurei teatro. Eu sou tão antiga que eu nasci numa vila operária de São Paulo que é tombada pelo patrimônio histórico. E depois a minha primeira peça profissional foi outro estouro, que foi Ecos. Direção do Celso Nunes, que também lotou durante um ano, de terça a domingo. Antes de você ir para as Ciências Sociais, assim, você lembra da sua adolescência de olhar grandes artistas e querer ser artista, ou isso nasceu na universidade? Olha, eu acho que eu vou parafrasear Eva Vilma. Ela dizia uma coisa que eu acho ótima. Ela dizia, eu sempre fui muito metidinha. Tinha festa na escola, me chamavam para declamar. Depois tinha festa de final de ano. Eu organizava a festa de 2 horas num teatro. Então tinha teatro, tinha esquete, tinha música, tinha dança, Eu sempre gostei. Fora que eu dancei muitos anos, porque eu fiz balé clássico. Então, A arte estava na veia, né? Eu me sinto em casa quando eu estou no palco. Completamente à vontade. Vamos ver uma mensagem para você de um outro ator que se sente no palco também, em casa quando está no palco. Vamos lá. Boa noite, Gabriel Chalita, e boa noite, Ana Lúcia Torre. Aqui estou eu para reafirmar mais uma vez a minha profunda admiração pelo trabalho que há anos você desenvolve no teatro, no cinema e na televisão.
Eu tive o privilégio de contracenar com você inúmeras vezes, onde pude admirar a sua entrega absoluta aos inúmeros personagens que você representou. Então, que Deus te ilumine sempre, permitindo que você esteja conosco por muito tempo, ainda brilhando na cena brasileira. Aceite meu forte abraço e o meu profundo respeito do seu eterno admirador, Ari Fontoura. Ah, ele é muito querido. Ele é muito querido. E ele tá todo garotinho agora no Instagram, né? Fazendo aqueles vídeos animados e tal. Ele tá um serelepe. 92 anos. E tá um serelepe. Completamente. No aniversário dele de 81, eu acho que eu fui, tinha pagode. Grupo de pagode. Eu fiquei lá até as 2. Depois eu soube pela Beth Goulart que ele dançou até as 5h30. Eu fui no aniversário da Beth Goulart do ano passado e ele tava. E chegou uma hora que eu tava meio cansado. Eu falei, eu preciso ir embora. E ele tava assim, começando, né? A Beth faz aniversário e o Ari faz logo depois. É isso. Então foram 2 noites que eles raiaram o dia dançando. Completamente ensandecido. Ele adora o Ari, adoro. Eu fiz a Indomada. A Indomada, é. Que ele era o prefeito, me chamava dos piores nomes. Isso mesmo. Aí, no fim, eu dei a volta por cima, tirei tudo dele. Fiz uma novela recentemente, que eu não me lembro o nome. Eta Mundo Bom, eu fiz. Mas eu fiz uma outra agora. Eta Mundo Bom, que é do Valci Carrasco, Não, né? mas eu fiz outra. E fizemos teatro. Fizeram teatro juntos também, né? Você tem uma coisa assim de desvestir a pessoa, assim, de sentir saudade? Fez Tieta, né? Você tinha saudade, assim, quando acabava? Tem uma coisa, você resolvia na sua cabeça e começa uma outra personagem? Ah, eu vou contar uma coisa para vocês. Só entre a gente aqui, ó. Porque tem muita gente que diz, fico tomado pelo personagem, né? Eu acho que quem fica tomado é médium. Claro, cada um tem seu jeito. Mas existe uma diferença do ator para o personagem, né? E eu acho que isso, para nossa sanidade, tem que sempre estar claro na nossa cabeça. Vamos falar dessa peça agora. Por que você escolheu essa peça para comemorar 60 anos de carreira? Estou tão feliz fazendo essa peça. É o seguinte, eu não tenho rede social, né? Nunca falo de mim, família, nada. E o ano passado, lá pela metade do ano, eu fiquei doente. E ninguém conseguia descobrir o que era, até que descobriram. E eu já estava assim, de cama mesmo. Mas descobriram, fiquei ótima, estou cada vez melhor. Mas é verdade. E encontrei com o Sérgio Modena, que é muito meu amigo. Diretor, né? Num aniversário de uma amiga. Ele falou, Ana, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, vamos, mas o quê? Ele falou, não sei, enfim. Aí eu contei para ele que eu gosto muito de poesia, que um dia de brincadeira eu peguei umas 7, 8 músicas do Chico, tirei a música, fiquei com o poema e brinquei de falar o poema. Ele falou, essa ideia é muito boa, mas a gente não pode fazer um espetáculo assim. Veio, então, a ideia de eu falar sobre a minha vida, coisas de carreira pouco, mas da minha vida mesmo. Como foi a adolescência, como foi o período da ditadura militar, como foi ser mãe, enfim. Aí eu achei que estava na hora. Já tinha recebido muitos convites de pessoas que queriam fazer minha biografia e eu nunca tinha aceitado. Então, eu comecei a falar sobre a minha vida e Sérgio gravava. Ia para casa, escrevia, voltava, a gente mexia. Então, o Sérgio é o diretor e o dramaturgo. E ele tinha uma lista de 30 músicas do Chico. Cada passo da minha vida que eu ia contando, a gente queria dialogar com a música. Dialogar com a poesia. Com a poesia da música. Difícil foi escolher, porque o Chico é uma coisa, né, fenomenal. gente? E aí chegamos a esse feitio. Você sabe, Ana Lúcia, que eu escrevi uma peça
sobre a Bibi Ferreira, né? Sim, Na reinauguração sim. do Sesc. E aí eu pesquisando coisas dela, fui lá no texto do Chico no Gota d'Água, né? Claro que ela Que é fez uma- lindamente. Lindamente. Como é que, porque ele era jovenzinho quando ele escreveu aquele texto, né? Era. E a dor daquela mulher, e como é que ela interpretou aquilo, e as canções, né? Pouca gente sabe, mas, por exemplo, no Morte e Vida Severina, que é um poema do João Cabral de Melo Neto, Chico tinha 21 anos. Ele foi chamado para musicar em cima da letra. Ele não mudou uma única letra, claro, de João Cabral. João Cabral. E tem músicas lindas que são completamente desconhecidas, porque além de musicar os poemas do João Cabral, ele fez música só de coral, que enquanto o Severino ficava falando, o coral ao fundo cantava em 2 vozes. É um gênio. Ele é um gênio. E o que eu acho muito interessante isso, né? Ele consegue ser mulher, ele consegue ser jovem, ele consegue ser velha. Estava brincando da vitrine, né? Eu te vejo Exato. passar na galeria, cada clarão é como um dia. Depois você É vai vendo cada maravilhoso. construção ali. E além dele ser um escritor Nossa. incrível, né? Ganhou o prêmio Camões. Exato. Saiu com uma base, né? Exato. E eu não vi ainda, mas eu vou ver. E as pessoas dizem que você está impressionante no palco, assim, que você está numa... É o que o Ari estava dizendo, numa entrega, numa paixão, numa paixão. vivência teatral, É paixão, é pura paixão. E o prazer, porque eu dialogo com a plateia, né? Então fica uma coisa muito íntima desde o início. É muito gostoso, eu estou muito feliz. E essa história do teatro, eu acho tão bonito quando a gente vê as peças lotadas, Ah, é quando bom. as pessoas, né, vão e buscam. Porque tem uma coisa interessante, né, que o Spinoza dizia assim, quando você está com uma paixão menor, não fica criticando essa paixão menor, vai em busca de uma paixão maior. Aí Isso. quando eu vejo assim os pais preocupados com os filhos, com celular, com coisa, pega isso aqui, vai para uma coisa maior, leva o seu filho para o teatro, vai ver Exato. uma peça, vai para um musical, vai ao cinema com ele, né? Porque a gente está falando do Chico e está falando de você, mas a gente, por acaso falamos da Bibi, da Fernanda, e, né, do Ari, poderíamos Sim. falar de tantas mulheres e Nossa, homens nossa. que fazem o teatro acontecer, a arte acontecer e que elevam a alma, porque a arte tem esse poder elevador da alma humana, né? Exatamente. E eu acho que eu sempre pensei o seguinte: o ator, assim como eu estou falando o ator especificamente, porque o ator fica muito olho no teatro, muito olho no olho com a plateia, né? Mas também músicos e, enfim, bailarinos. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, toda vez que eu entro em cena, eu tenho um compromisso comigo de dar o melhor. Mas eu sempre digo assim, se no espetáculo de hoje eu conseguir tocar o coração de uma pessoa, eu ganhei meu dia, né? Assim como, por exemplo, os bailarinos apresentam um balé belíssimo. No fim, o público está muito emocionado, assim como os músicos, né? Que vão fazer um show para 100 ou 500 ou 2.000 pessoas. Aquele público vai junto. A nossa responsabilidade de fazer valer aquilo que nos é permitido fazer é enorme. E Ana Lúcia, e o interessante é que é o mesmo texto e é completamente diferente cada noite, né? Cada noite que você entra é o mesmo texto, mas assim, Completamente. tudo é diferente. Isso é que dá essa magia, esse sagrado do teatro. Eu né? converso um pouco com o público quando termino o espetáculo, falando dessa emoção. Desculpa, gente, eu estou de costas aqui, mas tudo bem. Falando dessa emoção que o público sente, mas o público precisa entender que nós também sentimos quando ele está indo junto com a gente, com suspiros, com a risada, o que for. Essa coisa de estar ali, presente, falando um texto, olhando no olho do público, é teatro. É teatro. É lindo, né? É teatro. Vamos convidar as pessoas para ver a peça? Antes, eu quero dizer a vocês que acho que em outubro a gente vem para cá. Para o Rio de Janeiro. Opa.
Vira! Mas para quem é de São Paulo, a peça está em cartaz, onde era o Teatro Alfa, que agora chama BTG, né? BTG Pactual Hall. A peça é sexta, domingo? Sextas e sábados às 20h30 e domingo às 18h30. Um teatro ótimo. Pode entrar com carro, tem estacionamento, agradabilíssimo. Enfim, antigo Teatro Alfa. E para ver essa grande dama no palco, que é um privilégio. Prazer Obrigado. é meu de estar aqui com você. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta com Feijão Música. No palco, na praça, num banco de jardim, correndo no escuro, pichada no muro. Você vai saber de mim, man baby. Cigano, debaixo da ponte, Cantando, por baixo da terra, cantando, na boca do povo, cantando. hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Oba! Estamos de volta aqui no nosso Arena e eu quero agradecer a plateia de Campo Grande, Penha, Belford Roxo, Tanque. Muito bem, nesse terceiro sinal hoje a gente tem música e música de muita qualidade. Obrigado, Feijão, pela sua presença. Obrigado Seja você bem-vindo. pelo convite, adorei. Tô Sou adorando seu já. fã. Muito obrigado, Acho que cara. você tem uma poesia para cantar, tem uma coisa tão bonita assim que você faz com a voz, com a seleção musical. Como é que a música te descobriu? Cara, a música me descobriu talvez ainda na barriga da minha mãe, eu acredito, porque eu venho de dois pais que já não estão mais aqui presentes com a gente, mas eram muito musicais os dois, e era uma diferença que acabava culminando no mesmo lugar, que é uma raiz de música preta, de black music, tanto estrangeira pelo meu pai, que ouvia ali George Benson, né, aquela coisa toda da soul music, Stevie Wonder e tal, e da minha mãe, que já era música brasileira, que aí era isso que tocava no meu quintal, Raça Negra, Só Pra Contrariar, e Jorge Aragão muito. Eu virei fã do Jorge Aragão, sei lá, com 2, 3 anos de idade, eu já era fã do Jorge Aragão. Mas eles cantavam, seus pais, ou só em casa? Não, cara, minha família não é uma família que tem histórico de músicos. Mas eu sempre fui aos lugares, eu lembro que minha mãe ia nas rodas de samba, ia nos pagodes e tal, eu era aquela criança que ficava depois no intervalo querendo mexer no instrumento dos músicos ali e tal. E aí eu ganhei um cavaquinho, eu acho que com 14 anos. Eu estava no ensino médio. E o samba foi o ponto, assim, a porta de entrada da música na minha vida. E todo o resto veio depois, assim, todas as outras conexões e os outros gêneros, tudo. Então eu falo que eu sou um artista de música brasileira nascido no samba. E você foi fazer pedagogia por quê? Por causa da minha mãe também. Minha mãe, eu tenho o maior orgulho de dizer que minha mãe tinha uma escola no fundo da minha casa. Em Campo Grande. Em Campo Grande. Alô, Campo Grande. Campo Grande. Eu ouvi falar que a plateia era de Campo Grande, fiquei todo já me sentindo em casa. E eu tinha maior orgulho de ver que os meus amigos, a maioria deles, depois que eu me tornei adulto, assim, eu fiquei com muito orgulho de perceber que minha mãe tinha ensinado a ler e escrever a maioria dos meus amigos, sabe, do meu bairro. Eu acho que 90% dos meus amigos da minha idade... Sua mãe era alfabetizadora. Aprenderam a ler e escrever com minha mãe. Então eu achei... Minha mãe sempre foi uma pessoa educadora de raiz ali, que sempre teve essa preocupação com a nossa educação, assim. Então podia faltar qualquer coisa, menos faltar escola, faltar aula e estar mal no colégio e tudo. Então eu entendi que a educação era um escudo que
que a gente tem contra todos os males e todas as barreiras e todos os preconceitos e tudo. E aí eu entendi que eu precisava estar armado para essa luta que é a vida. E não tem arma melhor do que estar bem educado ali, estar pronto. A gente volta falando da educação, mas eu quero que você cante agora uma música, porque essa voz linda aqui, você veio aqui para trabalhar também, não, né? quero cantar, vamos cantar. Essa música se chama Reza. Eu fiz com o Pretinho da Serrinha e com o Nego Álvaro. Já foi gravada pela Maria Rita. Agora eu vou cantar com a ajuda dessa plateia maravilhosa. Vai cantar Inclusive de comigo. Campo Grande. De Campo Grande. Pra dona do mar nos abençoar, pro amor florescer, pro bem imperar. Esse é o coral de algum lugar, né? Reza pra quem não crê, reza pra conquistar, reza pra agradecer o dia que vai chegar. Reza pra quem tem fé nas lendas que vêm de lá. Reza pra proteger tudo neste lugar, pra dona do mar nos abençoar. Pro amor florescer, pro bem imperar. Bem bonito pra acabar. Que beleza, hein? Como é que nasce uma música dessa, Feijão? Essa tem uma história curiosa, cara. Essa música a gente foi gravar, eu fui músico acompanhante de muitas pessoas, muitos artistas. E nessa fase, eu fui com o Pretinho e com o Nego Álvaro como músicos. Fomos gravar um programa com a Mariane de Castro, na Ilha de Caras. Era aquela ilha que a gente tinha que pegar um barco, Que não sei o chique, quê, hein? aquela coisa. Coisa sofisticada, E né, a gente, Alexandre? e a gente foi na Ilha de Caras fazer um programa tocando, acompanhando a Mariane de Castro. E aí deixaram a gente no camarim, que era um hotel, que a gente ficava meio em cima da água, assim. O quarto da gente era uma pedra, uma varandinha, assim, e com o mar batendo. E eu tava com um cavaquinho na mão, comecei a fazer essa melodia. E o Nego Álvaro, que tava com a gente, falou, reza. Aí a gente começou a fazer uma música. Com a água batendo do mar, a gente começou a fazer uma música pra Iemanjá. E eu acho que é isso, a música tomou esse lugar de um lugar religioso, assim. Eu fui pro 2 de fevereiro no ano passado, em Salvador, e eu fiquei morrendo de orgulho, assim, eu chorei algumas vezes, porque naquela festa super representativa, religiosamente falando, para nossa gente, com um secretismo incrível. Cara, toda esquina que a gente passava tava tocando essa música, assim, ou alguém tocando ao vivo, ou tocando no rádio, E eu fiquei muito orgulhoso e surpreso de ver o lugar que ela passou a ocupar, assim, ela se tornou uma reza de verdade na vida das pessoas. É uma música pequenininha, a gente fez em 20 minutos. Ela tem 2 estrofes e tem esse lugar tão gigante, assim, e que cada vez vai se fortalecendo mais. Eu fico muito feliz. Você está fazendo show aos domingos no Horto. Eu tô todo domingo. A gente ia fazer uma temporada que era para ser todos os domingos de novembro. E a gente acabou esticando para ser todos os domingos de dezembro. Esticamos para todos os domingos de janeiro. E agora vamos até o final de fevereiro, pulando ali Aí, 8 pessoal. e 15, que é carnaval. Então, estão todos convidados. Todos convidados. A senha chega lá e diz, eu sou lá de Campo Grande, vim de convidado no Facebook. Ou eu sou de Belfor Roxo, mas eu sou amigo do pessoal de Campo Grande. Exato. Aí tudo bem, tá resolvido também. Exato, tem que dizer Campo Grande em algum momento. Mas está muito legal lá, é exatamente um público mais maduro, assim. Um evento que é diurno, começa cedinho, tem ali uma vista linda do Cristo, do ladinho do Jardim Botânico, parece que a gente está dentro da floresta, fazendo um show de música brasileira, com esse perfume de samba que sempre vai ter na minha música, que
Eu acho que eu trago tudo pro meu universo, então eu sou apaixonado por música brasileira, a gente toca de tudo, assim, de música brasileira. Você teve num show nosso... Que é delicioso. E é exatamente isso. Que é o que eu falei, você tem uma poesia na voz, um jeito de envolvendo as pessoas, envolvendo tal, isso é tão legal, né? Que bom, cara. A gente tem compositores, né, do nosso país, né, com uma riqueza impressionante. A gente estava comentando aqui do Gil, né? Exato, cara. O Gil, pra mim, além de é sobre-humano. É sobre-humano. E eu gravei uma música com o Gil, uma música que eu compus junto com o meu amigo Cupertino. E eu tive uma sorte, cara. Eu fui jantar um dia, fui a um jantar e o Gil sentou na cadeira do meu lado. E aí as pessoas jantando e eu só pensava, como que eu vou mostrar aquela música pro Gil? E a conversa acontecendo e a minha cabeça só tava nisso. Porque desde quando eu compus a música, eu chegava a ouvir a voz dele, assim, cantando. E teve um momento que a gente começou a bater papo. Eu era muito amigo da Preta, nossa saudosa amiga querida. Então, tenho alguma relação com o Gil. Eu sou muito amigo da Regina, também casé, então... E aí teve um momento que a gente começou a conversar e eu tive coragem de mostrar a música pra ele, assim, no celular, botei no ouvido dele. Aí ele foi ouvindo, eu fiquei ali tudo tenso enquanto ele ouvia. Eu falei, cara, depois eu fiquei pensando, como uma pessoa tem coragem De entregar o celular. de mostrar uma música pro Gil no celular, assim, E aí ele foi fazendo uma carinha de quem tava gostando, assim, foi me relaxando, sabe? Eu lembro como fosse agora essa sensação. Ele esboçando um risinho, assim. Foi muito bonita a música. De quem é? Eu falei, é minha, de um amigo meu, Cupertino e tal, que é dos garotinhos que estão arrebentando por aí. Aí eu falei, Gil, desde que eu fiz essa música, eu chego a ouvir sua voz aqui cantando a música e tal. Você cantaria essa música comigo? Ele falou, cantaria. Fale com Flora. Fale com Flora. Fale com Flora, vou lá gravar com você. Aí nesse dia mesmo a gente combinou, assim, um dia. Ela falou, esse mês não dá, esse mês a gente tá na Austrália, esse outro a gente tá em Nova York, a gente volta, vai no Japão, a gente volta, vai pra Bahia, volta, mas em dezembro dá. E aí a gente gravou em dezembro de 2023 e a música virou tema de uma novela. Dá pra cantar um trecho? Em 2024. Dá pra cantar um pedacinho, claro. O nome dessa é Vento. Ela foi tema da Andréa Beltrão, do Alexandre Nero, do Rancho Fundo. Minha música com Gilberto Gil, quem diria, meu Deus. O vento que leva tudo que se sente, vento que carrega tudo pela frente, vento que refresca quando a gente deita, venta a tempestade, venta a brisa fresca. Te dei a minha mão, você largou. Te dei meu coração, desperdiçou. Será que foi o vento que bateu? Você voou, voou, voou. Te dei a minha mão, você largou. Te dei meu coração, desperdiçou. Será que foi o vento que bateu? Você voou. Vento é o nome da música. Vão lá depois, procura no YouTube. Feijão e Gilberto Gil. O nome da música é Vento. Feijão, essa música até dói. Essa música foi um acontecimento assim, na minha Nossa, vida. Eu que nem lindo. consigo digerir ainda o fato de que está eternizado um registro ali com o meu ídolo maior assim, da minha vida. Mas a letra dói. Dói não, gente? É uma história de despedida ali, né?
Mas é bonito porque ela é quase que cinematográfica, assim, né? Você vendo Você consegue ver a história, né? É. Pô, que bom. Eu tenho Curta muito... um pedacinho e tal e... O maior orgulho dessa música, dessa composição. Por isso que o Gil gostou tanto. E é tão legal, né? Assim, a simplicidade com que você coloca isso, né? O que a arte faz de repente você encontrar pessoas, né? Regina Casé, de conhecer pessoas, né? Aconteceram Eu na minha estava com a dona vida. Deia, mãe do Paulo Gustavo, no seu show, e ela felicíssima. Eu falei assim, gente, ele não é demais? A Ele dona não é Deia demais, né? maravilhosa. Eu canto várias bossa nova com ela, um Jabaciari Barroso, umas coisas que ela gosta de cantar. É que eu sou muito, assim, eclético e eu gosto muito da dona Deia. Aí eu fui descobrir que ela gostava, que ela é cantora. Ela era cantora quando jovem e cantava e tal. E aí eu fico cantando umas coisas com ela, sempre boto ela pra cantar no show, ela gosta. Ela fala pra minha namorada que ela me namora primeiro que ela. A gente está chegando no final do programa aqui. Quero te agradecer muito pela presença. Mas a gente vai cantar com essa plateia toda, com a banda, com todo mundo e junto com você, para Você tava encerrar falando esse... de Gilberto Gil, vamos continuar com Gilberto Vamos Gil. de Gilberto assim, uma Gil, coisa, vamos lá. plateia cantar. Vamos com a banda toda agora? Banda toda, vamos lá. Ah, agora sim. E semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Vamos fugir desse lugar, baby. Vamos fugir. Pra onde quer que você vá. Que beleza! Vamos fugir. Give me a love. Pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar. Hoje Irajá. Pra onde eu só veja você, você veja mim só.